Muito bem, no Dia da Amazônia, representantes de organizações nacionais e internacionais participam em Manaus do primeiro Fórum das Cidades Amazônicas. É isso mesmo, Carlão. A meta é elaborar um manual de responsabilidade sustentável, isso às vésperas da Conferência Mundial do Clima. A reportagem é de Odiné Araújo. Diante das manchetes da Amazônia em chamas, retratadas pelo mundo todo, Manaus se tornou o centro da discussão mundial sobre preservação, biodiversidade e meio ambiente. O primeiro Fórum das Cidades Amazônicas foi aberto hoje pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Ele ministrou a palestra Desenvolvimento nas Cidades Amazônicas. Eu gostaria muito que a própria ONU comprasse a ideia de fazer deste dia, 5 de setembro, o Dia Internacional da Amazônia. A ficha do mundo caiu. A ficha do Brasil precisa cair se já não caiu. Ou seja, a Amazônia é a região mais importante do Brasil e é uma das regiões mais estratégicas do mundo. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E esse simpósio ele é um ponto de partida para nós fazermos uma grande campanha de alcance mundial para chegarmos a esse resultado. O evento internacional é promovido em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. A coordenadora de projetos da instituição, Marina Caetano, fala da finalidade do evento. E o grande objetivo dessa discussão hoje é sair daqui com propostas concretas a partir da perspectiva das cidades amazônicas para resolver os desafios ambientais da região. O secretário Rodrigo Perpétuo, do ICLEI América do Sul, uma entidade que reúne mais de 2.000 prefeituras, apresentou sugestões. Acho que o Fórum das Cidades Amazônicas no Dia da Amazônia significa dar a conhecer a voz das cidades da Amazônia ao mundo. O que pensam as cidades? Qual é o modelo de cidade que precisa ser edificado aqui nessa região? Que diferenças a cidade amazônica deve ter em relação a outras cidades de outros lugares do Brasil e de outros lugares do mundo? O fórum segue até amanhã no Porto de Manaus. Hoje à tarde foi elaborado uma espécie de manual de responsabilidade sustentável das cidades. O documento surge às vésperas da COP25, que será em dezembro no Chile. Volto com vocês. Mix. E o que os moradores aqui de Manaus desejam para o estado nesse dia em que comemoramos a nossa independência? Vamos conferir em mais uma reportagem de Júlia Gomes. Hoje comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província e nossa equipe de reportagem foi até a Praça Terreiro Aranha, no centro histórico de Manaus, saber qual o desejo dos amazonenses para o futuro do estado. E mesmo o Amazonas vivendo em meio à crise na saúde, a falta de segurança pública é o desejo mais presente no coração dos amazonenses. Vamos ouvir o que disseram Iago Ferreira, Carlos Lourenço, Ronison Gomes e Merijane Nunes. É muita segurança, né? Saúde primeiramente, né? Respeito, né? Melhor mais a parte da segurança, né? É a segurança e o emprego, né? Que pare essa violência que tá tendo nas ruas e tal. Eu queria que o Amazonas tivesse mais segurança, porque eu moro num bairro que está muito perigoso. O estudante Marcelo Silva, que está à procura de um emprego, sabe bem o que quer para o estado. Que a gente tenha mais oportunidade de empregos, os governantes olhem mais pela população com carinho. Desejo muita boa sorte para o nosso povo, que a gente merece. Já o militar da reserva Eliezer Silva deseja um governo mais comprometido. Que ele faça com que as coisas venham acontecer e melhorar, né? Porque eles só prometem as coisas e não fazem. Porque a população já está ficando desacreditada, né, nos políticos. Volto com vocês. E o governador Wilson Lima participou da cerimônia tradicional realizada no Palácio Rio Negro na manhã desta quinta-feira, lembrando 169 anos da elevação do Amazonas à categoria de província. O governador recebeu os cumprimentos do corpo consular, formado por representantes de 17 países das Américas, Europa e da Ásia, que possuem consulados aqui no estado. Wilson Lima agradeceu pela relação de fraternidade dos demais povos com o Amazonas. Vamos ouvir parte do pronunciamento do governador Wilson Lima.
Hoje é uma data muito importante porque nós estamos comemorando a independência política do estado do Amazonas. Ela é importante ser lembrada em respeito àquelas pessoas que lutaram para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. E estamos trabalhando para que essa independência continue, que o Brasil, que o Amazonas continue com a sua soberania e receber os cônsuls de países se fazem representados aqui no Amazonas. É muito simbólico nesse momento porque faz parte desse nosso processo de construção com esses países vizinhos, países que ajudaram e ajudam a construir essa nossa questão cultural, nos ajudam nesse processo econômico, como é o caso das empresas que estão instaladas no Distrito Industrial, nos ajuda também nesse fortalecimento em defesa da Amazônia, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, onde o KfW, que é um banco de fomento alemão, tem investimentos aqui no estado do Amazonas e também é um dos financiadores do Fundo Amazônia. Então, esse daqui é um momento muito importante e num espaço emblemático, né? Nesse espaço aqui, que inclusive foi fundado por um cônsul, né? Um alemão que era cônsul da Áustria. Então, esse é um momento muito simbólico de receber aqui e cumprimentar os cônsuls. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 18 horas e 17 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, 100,7 Mix FM, e a informação até às 19 horas para você. Principais notícias do dia. Eu amo esse rio da selva, em suas restingas meus olhos passeiam, o meu sangue nasce em suas entranhas, e nos seus mistérios meus olhos vagueiam, e das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Muito bem, música Amazonas, Meu Amor, na voz aí de Davi Assayag, letra de Chico da Silva. Só moreno queimou, me atei. Carlão, e aí continuamos falando sobre a Amazônia, né? Sim. Sobre esse dia. Vamos conversar hoje agora com Enio Candotti, pesquisador e diretor do Museu da Amazônia, o nosso Musa. Ele já foi também presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. É uma honra tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, a Amazônia está em perigo mesmo com essas queimadas, o aumento do desmatamento. O senhor que é pesquisador. É uma boa data para pensar a respeito das queimadas. Falamos agora mesmo em independência, em autonomia e soberania do Amazonas, que é comemorada hoje. Infelizmente, as grandes decisões ainda são tomadas em Brasília. E vem de Brasília a ordem para queimar a floresta. Este ano, verificamos que o dobro da floresta foi queimada nessa época de seca. Isto não pode ser considerado casual. Esta é uma ordem para que a terra da Amazônia, a floresta, seja substituída por pastagens, sejam colocadas cabeças de gado, seja dada à terra da Amazônia uma outra direção, não a da conservação da sua biodiversidade, não a da conservação da floresta, não o do respeito pela enorme riqueza, pelo patrimônio genético que ela representa, mas sejam colocadas 2 cabeças de gado por hectare, para que lá poucas pessoas possam tirar algum proveito. Troca-se R$4.000 por cabeça de gado por 40 mil, que é o valor de 1 hectare da floresta em pé. E como resolver essa questão? Nós devemos enfrentar a discussão com a economia de mercado, mostrando que a floresta em pé vale muito, muito mais do que 2 cabeças de gado. As 30, 40, 50 arrobas de carne valem no mercado R$2.000, R$3.000. Isso é muito pouco.
1 miligrama de bergenina, que é uma substância, uma molécula extraída do uxi amarelo, a Endopleura uxi, vale R$1.000 a miligrama. De 1 quilo de casca de uxi se extrai 1 grama, 1 milhão. Nós estamos discutindo 1 milhão contra R$3.000. É estupidez essa diretriz de desmate para ocupar com gado. E o que está faltando para o Brasil explorar? Não podem ser deixados livres. Há alguma dignidade, há soberania na Amazônia, vamos defendê-la. Ok, e o que está faltando então para o Brasil explorar economicamente aí essas riquezas todas aí? Pesquisa científica, respeito com conhecimento, ciência e, sobretudo, comando aqui na Amazônia dos destinos da Amazônia. Essa era uma velha discussão que o professor Samuel Benchimol explicita muito bem em seus livros. Nós queríamos apenas que na Amazônia se decidisse o destino da Amazônia. Agora, às 6h22, estamos conversando com Enio Candotti. Ele é pesquisador e diretor do Museu da Amazônia, o MUSA. Estamos falando de preservação, sustentabilidade e exploração. Existe como ter aí um equilíbrio entre exploração sustentável e também ter riquezas? Olha, anos atrás, eu estava à frente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, participei desses congressos internacionais para a conservação do meio ambiente. E eu levantei uma discussão, vamos fazer pesquisa, estudar a biodiversidade na Amazônia? A resposta dos nossos colegas europeus e americanos foi: não, vocês conservam, quem pesquisa somos nós. Ué? Ou seja, nós estamos aqui tendo que conservar a floresta. Regando o jardim. Obviamente, regando o jardim. E eles fazem pesquisa. Temos que acertar isso a nível internacional e, sobretudo, nacional. É uma questão de soberania isso. Claro que é. Mas é uma soberania que é defendida por quem? Quem manda quem manda é o governo federal. O governo federal que manda para cá criadores de gado para desmatar e colocar 2 cabeças de gado por eu não sei se o senhor vai saber responder, né? Tem bilhões nos fundos para a Amazônia. Esse dinheiro vai para onde? Está onde? Olha, não é utilizado. Simplesmente isso. Mas está onde esse dinheiro? Está nos bancos, está no BNDES, está nos fundos para o desenvolvimento que não são utilizados para os devidos fins. Às vezes, algumas indústrias são financiadas, mas há o conhecimento, a inovação, a geração de informações que possam ser utilizadas e das quais nós possamos extrair, como a bergenina, R$1.000 a miligrama. Isto exige, obviamente, investimentos e confiança na competência, universidades, institutos de pesquisa e que nós necessitamos para dar elevar o padrão de exploração. Não é colhendo castanha ou andiroba ou cupuaçu ou açaí que nós vamos sair dessa enroscada, dessas dificuldades. Nós temos que investir pesadamente para poder extrair as moléculas importantes, aquelas que têm um valor agregado de milhões. Maior valor agregado, no caso, né? E como é que o caboclo, que é o grande guardião, que é quem realmente vive aqui na ponta, seria a pessoa que está na ponta disso tudo, dessa floresta, como é que ele não é beneficiado? A gente não conhece esses dá resultados. Ao caboclo a possibilidade de pescar, mas não se dá nem a rede e nem a máquina de fazer gelo para conservar o pescado. O caboclo poderia nos ajudar a encontrar as variedades importantes de determinadas plantas que contêm soluções importantíssimas para a agricultura. Um exemplo, a borracha. Há um trauma na vida amazônica com a
a perda das sementes de borracha para os ingleses levaram para a Indochina. Isto 1890 por aí. Em 1890 nós tínhamos aqui o início de a criação de um museu botânico com o João Barbosa Rodrigues. O João Barbosa Rodrigues foi perdido para o Rio de Janeiro, foi expulso pelas elites locais que não viam com simpatia a pesquisa. A pesquisa foi feita em Londres e as variedades que foram levadas para a Indochina eram variedades que resistiam a fungos e a pragas. Ora, se descobriu pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, que variedades resistentes a fungos estão na própria floresta. É preciso procurar, é preciso ver, é preciso andar na floresta. E quem sabe andar são os nossos caboclos. Eu tive a oportunidade de conversar com um pesquisador do INPA, o Sidney, que verificou a existência da cocoloba, que é aquela folha gigante. E ele disse o seguinte, que eles não conseguem, nunca conseguiram, chegar sequer a 1/3 da área da Amazônia para fazer qualquer tipo de pesquisa. É uma coisa que não tem como mensurar a grandiosidade do negócio. Eu posso lhe dar um dado concreto. Por favor. No centro-sul do Brasil se tem uma amostra de espécie botânica, de planta, por quilômetro quadrado. É amostrado por Aqui na Amazônia é 0,1, 1/10 do que é no sul, 1/40 do que é na Europa. Lá tem 4 espécies, quatro plantas em média por quilômetro quadrado, como uma amostragem para você dizer, eu tenho uma noção do qual é o meu patrimônio genético, quais são as plantas que estão por aqui. Nós temos baixíssimos níveis de conhecimento. Eu só queria lhe fazer uma pergunta, porque eu fiz essa pergunta pensando em uma outra. Sim. O senhor disse há pouco que o caboclo, então, ele estaria sendo mal empregado, ele poderia ter uma outra função. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, um dos maiores desafios para o reflorestamento é reflorestar com espécies adequadas ao local que foi deflorestado, que foi queimado, que foi destruído. Para levar sementes para esses lugares não é coisa trivial, porque as sementes, a maioria das sementes, as mais importantes, são recalcitrantes, ou seja, elas não permitem o transporte de um lugar para outro. Para fazer isto, é preciso uma habilidade muito própria de quem vive no local, que deve cultivar plântulas, que deve cultivar algumas específicas técnicas para fazer esse trabalho. Isto, o pessoal do interior, o ribeirinho, o caboclo, seriam muito, muito importantes. Ou seja, eles, sabendo entrar e sair na floresta, são donos da cartografia, são donos do mapa da riqueza. Eles têm o conhecimento, Eles têm um conhecimento que é muito mal utilizado. Agora, ou seja, em pleno século XXI, a gente pode chegar à conclusão que a Amazônia ainda é uma região desconhecida até mesmo pela ciência. Sem dúvida. Olha, há pouco tempo atrás, os chineses mandaram uma sonda, um satélite, do outro lado da Lua, dizendo que nunca ninguém tinha ido para o outro lado da Lua. Aqui na Amazônia, nós temos numerosas áreas em que nunca desceu um homem, uma pessoa, um helicóptero. Ou seja, existem áreas ainda inexploradas, mas grandes áreas do tamanho da Bélgica, áreas do tamanho de países europeus inteiros. Então, não ocupamos, não conquistamos, não nos localizamos, não sabemos qual é a riqueza que temos. Estamos queimando. É isso que não se pode perdoar ao governo de Brasília. Liberar a queima da floresta.
Bom, muito obrigada pela sua presença. O assunto é vasto. Nós temos aqui um leque muito grande, muitas perguntas. O senhor já está convidado para participar novamente numa outra oportunidade do programa. Conversamos com Enio Candotti, que é pesquisador e diretor do Museu da Amazônia, o MUSA. Suas considerações finais? Minhas considerações finais, só que nós devemos nos mobilizar em defesa do patrimônio genético que esta floresta representa, e que devemos lutar contra a utilização das terras da floresta para criar gado. É uma burrice criar Essa gado. é a palavra, né? Criar gado quando temos um tesouro a explorar. É como no garimpo guardar o cascalho e jogar fora o ouro. Antes de eu sair daqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta. O que nós temos de novidade lá no MUSA? No MUSA é um instituto, um centro, um jardim botânico que foi criado para mostrar que a floresta vale muito mais que uma cabeça de gado. Exatamente, o nosso propósito é mostrar as variedades, a riqueza, as sutilezas dos insetos, das árvores, das folhas. Mostrar que uma árvore é capaz de regenerar um braço, coisa que nós ainda não aprendemos a fazer. Aprender com as árvores. E a Zona Franca? A Zona Franca poderia se dedicar um pouco mais ao verde e um pouco menos amarelo. Excelente. Genial. Muito obrigada.